Aleluia. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 6 e 7. Deus abençoe a todos os irmãos. Está melhor isso? Deixa eu ver. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Quase que eu não chegava, mas o Senhor nos trouxe, ficou melhor. E graças a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os nossos obreiros, o nosso pastor presente. Eu fico nervoso quando o pastor está presente, porque o pastor prega que só, né, irmão? O pastor prega que só e eu fico, né? Mas vamos lá com a nossa ferramentazinha aqui, ver o que é que acontece. Capítulo 3 de Atos, versículos 6 e 7. Quem encontrou, diga amém. Está um clima de avivamento, né? Das irmãs. Não está um clima de avivamento, está uma coisa diferente, uma coisa boa. Pode ser. Meus irmãos, está escrito: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Amém? Podemos assentar dando glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor nos dê uma boa palavra em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, é bastante familiar e familiarizado entre todos o texto que acabamos de fazer a leitura aqui nesta tarde, e conhecemos o que aconteceu aqui nesse texto, nesse relato bíblico. Temos aqui um dos grandes milagres iniciais da atuação da igreja primitiva. Acredito que é de conhecimento de todos que nesse momento aqui a igreja primitiva, ela está em plena ascensão, ela está em fase de crescimento, de expansão, de proliferação. A igreja primitiva está no seu início, na sua fase de crescimento sobre a terra. E os apóstolos que tiveram e receberam de Jesus a missão e oportunidade de darem continuidade ao que Jesus iniciou fazer, através do poder, através da unção, através da autoridade e da capacitação do Espírito Santo de Deus, eles operaram, realizaram e foram canais de muitos milagres, prodígios e maravilhas. E esse texto aqui mostra para nós um milagre muito interessante, pela forma em que ele aconteceu, pela didática, pela maneira em que deu-se esse milagre, através do apóstolo chamado Pedro. Ele, junto com João, estavam indo para o templo em Jerusalém, orar, e a Bíblia diz que aproximadamente 3 horas da tarde, lá estão aqueles 2 servos de Deus, indo para o templo, conversar com Deus, falar com Deus. E é interessante essa primeira informação do texto, e mais propriamente falando no versículo de número 1, é muito interessante darmos uma atenção a isso aqui, porque a Bíblia vai dizer que Pedro, junto com João, eles estão indo para o templo fazer a mesma coisa, orar, conversar com Deus, falar com Deus, dialogar com Deus. E por que que é interessante, e a minha atenção ela é atraída para essa primeira informação do texto? Justamente por conta desses 2 personagens, eles estarem juntos, unidos, indo para o mesmo lugar, com o mesmo propósito
e fazer a mesma coisa. Por que é interessante, pregador? Porque se observarmos com uma visão psicológica, vamos perceber que temos aqui duas personalidades totalmente diferentes. Os irmãos conhecem um pouco a respeito da personalidade de Pedro. Os irmãos sabem que Pedro era aquele tipo de crente bem agitado, sanguíneo, temperamental. Pedro era um tipo de pessoa que sempre se atropelava em suas palavras, colocava as mãos pelos pés ou os pés pelas mãos. Pedro era agitado, Pedro, ele era descontrolado em alguns momentos, tanto é que o próprio Jesus, ele teve que tratar Pedro nessa área. Depois que ele ressuscita, o primeiro discípulo que Jesus, ele pergunta e vai atrás dele de forma literal, foi o discípulo e o apóstolo Pedro, para tratar o seu temperamento, o seu caráter, a sua personalidade. Então temos um Pedro agitado, temos um Pedro sanguíneo, temos um Pedro elétrico, mas a Bíblia também apresenta para nós o apóstolo João. João, ao contrário de Pedro, era mais calmo, compassivo. João, ao contrário de Pedro, era alguém introspectivo, era alguém que tinha um temperamento calmo, sereno. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro está junto com João, os dois estão indo para o mesmo lugar e fazer a mesma coisa. Agora olha que coisa interessante, queridos irmãos. Pedro agitado, Pedro elétrico, Pedro descontrolado, junto com João, calmo, compassivo, paciente. Irmãos, é de admirar essa junção aqui, que somente o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de fazer. Se olharmos a princípio essa dupla, vamos perceber e talvez tirar a conclusão que eles podem até começarem bem a missão, mas em algum momento eles irão se desentender por conta do temperamento diferente de cada um. Porém, foi o Espírito de Deus quem uniu esses dois. Foi o Espírito de Deus quem tratou o temperamento de Pedro e o temperamento do apóstolo João, e uniu os dois para o mesmo propósito, para a mesma finalidade. É interessante porque eles estão indo para o templo para conversar com Deus. Eles estão unidos em propósito, em finalidade, em região geográfica. Eles estão indo para o templo orar, fazer a mesma coisa. Agora, pregador, o que é que o senhor quer falar e dizer com isto aqui? Eu quero dizer para os irmãos que, independente das nossas diferenças, porque cada um de nós que estamos aqui temos um temperamento diferente, cada um de nós que estamos aqui temos um jeito de ser diferente, temos uma forma de falar diferente, uma maneira de se comportar diferente, mas independente do nosso comportamento, das nossas diferenças, o propósito estabelecido pelos céus, ele tem que ser executado, ele tem que ser cumprido, ele tem que ser feito. É interessante também falar para os irmãos nesta tarde, que olhando por este prisma, percebemos e encontramos muitas dificuldades no que diz respeito à execução de uma atividade coletiva no seio da igreja, justamente pelas nossas diferenças, por aquilo que temos de diferente uns com os outros. Porém, queridos irmãos, uma das funções do Espírito Santo de Deus é justamente ajustar essas diferenças para que o propósito espiritual e eterno ele seja cumprido. Porém,
Nós não podemos deixar de avaliar esta situação, porque de uma certa forma tem sido prejudicial, porque alguém olha para alguém e diz assim: se fulano estiver lá, eu não vou. Por quê? Porque ele é assim, porque ele fala assim. Se fulana ou ciclana estiver na frente do negócio, eu não vou participar. Por quê? Porque eu não gosto do jeito dela, eu não gosto da forma que ela fala, eu não gosto do jeito que ela se expressa. É prejudicial, queridos, mas temos que ter a consciência das nossas diferenças, para não estragarmos o propósito divino. Pregador, eu ainda não estou entendendo, mas olha aqui para mim, em nome de Jesus. Nesta tarde aqui, o Espírito Santo de Deus vai derramar um bálsamo de compreensão e conscientização sobre nós, para que, independente das nossas diferenças, a obra de Deus seja realizada e executada para a glória do seu nome. Eu tenho que dizer aqui, antes de continuar, porque se eu não dizer, não sou eu pregando. Independente da diferença ou das indiferenças de quem está do seu lado, não permita que a obra de Deus seja atrapalhada. Independente se você gosta do jeito dele, independente se você não gosta do jeito dela, entra debaixo da graça, dar as mãos e executa a obra de Deus em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Então perceba que, eita coisa boa, vai ficar melhor, irmãos. Mas olhe que aqui temos dois servos de Deus, totalmente diferentes, com temperamentos diferentes, mas estão debaixo de um mesmo propósito. O que é isso? É a unicidade do Espírito de Deus no meio do seu povo. Eu quero aqui agora abrir a minha boca para profetizar e dizer que toda barreira de indiferença, toda barreira de inaceitação, toda barreira de que eu não gosto, eu não vou, eu não quero, troca, muda, coloca outro, eu gostava dela, eu gostava quando era ele, em nome de Jesus, nessa tarde, cai por terra e a obra de Deus será executada. Pegue na mão de quem está do seu lado aí, em nome de Jesus. É o presbítero Danilo que está pregando, você já me conhece. Pega na mão dela aí, pega na mão dele, olhe para ele e olhe para ela e diga assim: eu sou diferente de você, você é diferente de mim, mas o nosso propósito é o mesmo. Vamos dar as mãos, fazer a obra de Deus. Eita, eu vou dizer tudo, irmãos. Eu vou entregar tudo aqui nesta tarde. Em muitos lugares a obra de Deus tem sido atrapalhada, justamente por esta falta de conscientização cristã, irmãos. Eu não vou porque eu não gostei, eu não vou porque ele é muito chato, eu não vou porque ela grita muito, eu não vou contribuir porque eu não gosto. Vá se converter, irmão. Aleluias. Mas o Espírito de Deus está falando aqui. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou te colocar do lado de alguém que é totalmente o oposto de você, para moldar a sua vida, para lhe moldar, para lhe deixar do jeito que eu quero. Eu vou te colocar do lado de alguém que é totalmente o inverso de você, para tratar o seu caráter, para tratar a sua personalidade, porque a minha obra é grande na tua vida, o meu projeto é grande contigo. Levante a tua mão e dê um brado de glória se você recebe esta palavra. Aleluia! Irmãos,
Faz sem gostar mesmo, irmão. Aleluia. Faz a obra de Deus sem aceitar o jeito de alguém mesmo. Até porque somos diferentes. Vamos permanecer diferentes até o arrebatamento Não tem ninguém igual aqui não, irmãos. Eita glória. Uns falam mais alto, outros falam mais baixo. Um é mais gordinho, o outro é mais magro. É todo mundo diferente, mas estamos debaixo da mesma graça, do mesmo propósito. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Abre a tua boca e glorifica o Senhor. Aleluias, aleluias. Olha para quem está do teu lado e diz assim para essa pessoa: vai ficar melhor, viu? Se prepara. Então, lá está minha missionária Ana, Pedro e João indo orar. Que coisa linda, né, irmão? Aleluia. O positivo e o negativo, os dois juntos indo fazer a obra. Recebe aí, recebe aí. Deus vai colocar. Eita! Deus vai colocar aquela terra seca do teu lado para caminhar contigo e fazer a obra do Senhor na terra. Recebe aí, irmã, recebe a palavra aí. Lá estava na porta do templo, queridos, olhe para mim. Lá estava o coxo, além de ser paralítico, era mendigo. Agora presta atenção, vai ficar melhor. Pedindo esmola, pedindo ajuda. Já vem Pedro e João, meu pastor, já vem Pedro e João. Quando eles se depararam com aquele rapaz, Pedro olhou para ele, João também. Aí ele olhou para Pedro e João, estendeu a mão e pediu uma esmola. Agora veja que coisa interessante. A Bíblia diz que o paralítico esperava receber alguma coisa. Diga assim: receber alguma coisa. Era o que ele esperava, irmãos. Estava acostumado, não é? Era um fluxo de pessoas ali, a porta chamada Formosa. Então ele era acostumado a receber ajuda e auxílio das pessoas. Só que naquele dia ali, uma dupla cheia do Espírito de Deus foi orar no templo. Quando a Bíblia diz que ele esperou receber alguma coisa, Pedro olhou para ele e disse assim: olhe para nós. Olha o que Pedro disse: olha para nós. A palavra estava com Pedro, a palavra de autoridade e cura estava com o apóstolo Pedro, mas ele pediu a atenção do paralítico para ele junto com João. Olha para nós, como quem diz: eu não estou aqui sozinho, e o milagre que vai acontecer não vai ser realizado através só da minha vida. O meu companheiro de oração está do meu lado, então olha para nós. Agora prepare-se. A obra de Deus não é feita por mim, a obra de Deus é feita por nós. Lá vai. Quem pregou? Fui eu. Quem ganhou as almas? Fui eu. Quem orou? Fui eu. Quem evangelizou? Fui eu. Quem visitou? Eu não, irmãos. Aqui não tem nada de eu. Aqui é nós. Coletividade. Ai, Axurimina Cantaraia. Fala para quem está do teu lado: é nós, irmãos. É nós, minha irmã. Fala aí. É eu e você. É você e eu. Somos nós de mãos dadas. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos trabalhar. Eita, eu vou pregar até 6 horas da noite. As duas mãos para cima, por gentileza. Ai, adobe
Glorifique a Deus por 10 segundos nesta tarde, porque Deus quer usar você, Deus quer usar a tua companheira, Deus vai usar a sua igreja na coletividade para operar milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Recebe esta palavra aí agora. A obra de Deus é feita por nós. Aqui não tem nada de eu, irmãos. Aqui tem nós. Diga amém por esta palavra. Agora, finalizando a minha participação, Pedro olhou para ele e disse: olha para nós. Aí ele está olhando para Pedro e João. O mais lindo é agora, irmãos. Pedro vai olhar para ele e vai dizer assim: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele levantou-se, irmão? Sim ou não? Levantou não. Versículo 7. Pedro estendeu a mão, segurou na mão dele e o colocou de pé. Porque vai ter momentos que somente a fé não vai ser suficiente. Você vai ter que agir. Você vai ter que tomar uma atitude. Então Pedro pegou na mão dele e o colocou de pé. Aí ele entrou no templo, irmãos, andando, saltando, pulando e glorificando a Deus. Pensa numa alegria sem tamanho, irmãos. Agora olha para mim, irmão, me diz aí, quem iria criticar aquele ex-paralítico porque ele estava pulando dentro do templo? Me diga quem iria criticar ele. O camarada era paralítico, agora está andando, irmão. Oxê, mas segura, irmão, segura. Eu duvido alguém segurar alguém de posse de vitória. Você não, aí alguém, eu tenho que dizer, né? Aí alguém critica, aquela irmã é tão alegre, aquele irmão é tão alegre, grita tanto, é tanta glória. Por quê? Tu não sabe. Fica na tua, querida. Tu não sabe o que Deus fez na vida dela. Você não sabe. Fica constrangido não, irmão. Levanta a mão, dá glória a Deus. Abre a boca. Adora, exalta, pula, grita. Lá para Calachúria. Só você sabe o que Deus fez na sua vida, irmão. Outia, Rebiachúria. Dorácia, Calaxé. Glorifique e receba esta graça que está aqui. Jesus me tirou da lata do lixo. Eu estava na lata do lixo. Jesus foi lá e me arrancou. Aí eu chego na igreja, eu vou ficar todo etiquetadinho, todo. Não, irmão, eu vou adorar o meu Deus da forma que eu quero. Da forma que eu quero. Mas vamos lá, finalizando, senão a gente vai até 6 horas. Levante as mãos quem quer que eu pare de pregar. Vamos lá, olha para mim. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, irmão. O que é que tu tem, Pedro? Em nome de Jesus o Nazareno. Eita, levante-se e ande. Ele fica de pé. Deixa eu fazer uma pergunta retórica para vocês. Escute só. Por que Pedro não deu o que aquele paralítico pediu? Reflita agora. Por que Pedro não deu o que ele pediu? Porque o que ele pediu não era o que ele precisava. O que seria melhor? Algumas moedas ou o milagre que ele recebeu? Mas por que Pedro não deu o que ele pediu? Porque ele não pediu o que ele necessitava. E o que ele pediu, de fato, ele não precisava. E o interesse de Deus, presta atenção, viu, irmãs? O interesse de Deus não é te dar o que você pede. É o que, pregador? Mas Jesus ensinou sobre pedir. Ali é insistência, resistência e persistência, querido.
Você pode pedir o que você quiser, não significa que Deus vai te dar. Mas o interesse de Deus não é nos dar o que a gente pede. Não. Qual é o interesse de Deus? É nos dar o que a gente precisa e necessita. Explica melhor, olhe para mim. A irmã tem 35 mil pares de sapato em casa. 35 mil pares de sapato em casa. Aí passa na loja, finaliza aqui, viu? Passa na rua e vem na loja um sapato. Aí chega em casa e pede o marido. Aí o marido olha assim, 35 mil, tu quer mais um? Aí ele vai lá e, aí compra. Eu pergunto para as irmãs, seja sincera, viu? Ela precisa de mais um par de sapato ou ela quer mais um par de sapato? Seja sincera. Mas ela não precisa. O paralítico, ele pediu moedas, mas o que ele precisava e necessitava de verdade era de um milagre. Agora aplica, pregador, eu vou aplicar. Nesta tarde aqui, pode te faltar o que você pede, mas o que você precisa não vai faltar para você. Pega na mão dela, eu finalizo. Fala para ele, Deus vai te dar o que você precisa receber. Deus vai te dar o que você precisa receber. Profetiza, irmão. Deus vai te dar o que você precisa. Recebe aí agora, receba. Pega, a Xúria, pega a providência aí na tua casa, reminaia, pega a providência na tua família, recebe aí. Eita, levante as mãos, está chegando uma grande providência para a tua vida, está descendo sobre a tua cabeça agora, a providência da tua maior necessidade. Deus acabou de liberar, creia quem quiser, mas foi liberado a providência para a tua vida, para suprir a tua maior necessidade. Quem acredita, abre a boca, receba. Recebe aí atrás, irmã, recebe. Dóbia, Ébia, Sôndia. Eita, estou sentindo Jesus aqui, irmão. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo que algo grande de Deus está chegando para a palma da tua mão. Recebe, eu vou parar, mas recebe. Deus está liberando algo grande para você. Deus está trazendo algo poderoso para você. Deus está ordenando. Eia, pai, achou. Terminar cantarácia. Glorifique ao Senhor, porque é tarde de providência. É tarde de Deus mover. Oh Deus. Aleluias, aleluias. Abre a tua boca e receba a presença, receba a providência. Abre a tua boca e glorifica aquele que cuida da tua vida. Deus abençoe. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Pai do Senhor, igreja, graças a Deus por esta boa palavra, por essa palavra tão cheia de graça. Deus continue abençoando o presbítero Danilo. Quem diz amém, meus irmãos? Graças a Deus a gente tem bons pregadores nesta casa, que alimenta as ovelhas com a palavra de Deus. Todos dizem amém, meus irmãos? Glória a Deus. A igreja continua orando pelos obreiros, pelo ministério,
para que eles continuem sendo esses homens ousados, cheios da graça, para alimentar as ovelhas do Senhor. Eu quero também mandar, né, um abraço muito forte para o pessoal que está acompanhando pelas plataformas da igreja o nosso ciclo de oração, né? E abraçar todos que acompanharam o ciclo de oração, e nesta oração